uma situação bem antagônica, né? Porque de um lado a gente tem o governo que de fato não consegue atuar de maneira eficiente na questão carcerária. É notório isso, né? Já de décadas e décadas e décadas que o sistema carcerário brasileiro é falido, ele não cumpre o seu objetivo, né, de ressocializar. Que o Bispo Carlinhos começou aqui falando algo que é correto. Você tem dois vieses, né, na questão carcerária. A primeira é a punição. Portanto, cometeu um crime, foi condenado, vai ter aquela pena. Mas o outro viés, que é tão importante quanto a penalização, é a ressocialização. Quer dizer, o que fazer com esse detento para que, ao sair da cadeia, ele não volte a reincidir, ele não volte a cometer crimes. Então, nesse aspecto, o sistema carcerário brasileiro é extremamente falido, né? O grau de ressocialização é mínimo entre os detentos. Então, é um desafio e o governo não consegue. Quando a gente fala governo, nós não estamos falando do governo Lula agora, 2025. Nós estamos falando do governo como um todo. Esse é um problema histórico do nosso país. Eu quero trazer alguns dados para a nossa reflexão aqui, Bispo, porque talvez alguém diga assim, deveria pôr mais dinheiro lá. Você sabia, Bispo Carlinhos, que um detento, ele custa 4 vezes mais do que um estudante para o governo brasileiro? Não imaginava. É aí que a gente vai embasando o telespectador e o ouvinte. O montante que o governo... Ou seja, não privatizado, ele tem esse custo. O governo brasileiro investe, gasta, paga para manutenção, para os cuidados com o detento, 4 vezes mais do que para um estudante. Claro que nós estamos falando de uma média, né? Tem muito mais estudante no Brasil do que detento. Então, quando você divide o bolo, o estudante fica com uma parcela menor. Mas é um número assustador. Ou seja, o estudante ele custa um quarto do que custa um detento. Certo? Grave então, isso, né? Só para você ter uma ideia, Bispo, o custo hoje de um preso no Brasil é de aproximadamente R$ 1.819 mais por que o salário mês. mínimo. Exato, 37% a mais que o salário mínimo. Isso porque você não colocou o auxílio... O auxílio que a família recebe. Exatamente. Não, isso aqui é pro cara tá ali. O que ele custa. O que compõe esse custo? Dentro de um mês ele custa isso. Isso, para as pessoas entenderem. A maior parte estadia dessa dele, despesa... a hotelaria, vai. A maior parte dessa despesa é folha de pagamento. Tem um agente penitenciário, o pessoal que atua na penitenciária. Isso aí de 60% a 83%. Por que tem essa margem? Porque a gestão, os custos variam de estado para estado. Então tem estado que o agente penitenciário ganha mais, dependendo ali do concurso público, né? Então um agente prisional federal, então estamos falando das detenções federais, o custo, né, o salário varia de 5 a 7 mil reais. É pouco ainda. Então né? A maior parte das despesas diz respeito à folha. Mas você tem a alimentação, né? Você tem também gastos com materiais, que precisam ser repostos. Cuidar da saúde do ser humano. Exatamente. Então, passa mal, você tem os cuidados de saúde. Então, é assustador quando você vê o montante que é gasto para manutenção desse sistema que não funciona. E aí eu pergunto a você, ouvinte, telespectador da Rede Gospel de Comunicação, tem alguma coisa dentro da tua casa que você paga e não te atende? Então, de repente, você tem lá uma empresa de internet, você paga e você não tem internet na tua casa. A empresa não entrega aquilo. Ou seja, você continua pagando? O objetivo pelo qual existe não funciona. Não funciona, né? Você paga a parcela de um carro, mas o carro não funciona. E aí, você continua pagando, você vende o carro? Você troca a empresa da internet ou você continua pagando sem ter internet? E aí, o governo, que gasta montantes e montantes, ele deve permanecer fazendo isso ou deve buscar uma alternativa? É isso aí que eu quero saber a tua opinião. Deixo a pergunta também, porque a gente tem que colocar as pimentas já no primeiro bloco, né? Qual o interesse por trás de não privatizar também? A gente tem um ponto... Quais seriam os interesses políticos? Porque assim, é muita grana. Quando você diz que um preso, depois você vai pegar qual o volume da massa carcerária. Vamos trazer aqui. Mas se um preso ele custa 1.800... ou aí tem um custo para o Estado do auxílio para a família do encarcerado, que não deve ser pequeno. E você pega esse montante, é muita grana. É muito. Na somatória, é muito dinheiro, meu.
Ó, são 664 mil presos hoje no Brasil. Arredondando, tá? Pra cima. 663.906. 664 mil. Vezes média de 1.800 vai dar uma grana boa, aí, né? É isso aí.